Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós começamos o ano litúrgico já na semana passada. Primeiro domingo do tempo comum também é a festa da Epifania, da qual todos nós participamos. A Epifania significa a manifestação de Jesus. Jesus ali é apresentado, a todos que estão ao seu redor, mas de uma maneira mais universal a todos nós. Na figura dos 3 reis magos está todo o mundo representado, está todas as direções do planeta. Nós não sabíamos da onde exatamente vieram os reis magos, mas dizia ali que vieram do Oriente, Se vieram do Oriente, nós temos a certeza que vieram procurar a luz, porque a luz nasce no Oriente, lá assim, lá no leste. E eles encontraram a Jesus, E ali diz claramente: se prostraram e adoraram ao Senhor e lhe deram os presentes. Agora, o tempo comum começa de uma maneira como todos os anos, como um chamado cada um de nós a seguir este Jesus. Mas como seguir alguém que você não conhece? É uma pergunta. Alguém segue alguém que não conhece? De fato não, Pois bem, Deus vai agindo logo no começo do ano, dizendo para você viver o chamado, o seu chamado, para você viver a sua vocação, a sua vocação. Nós temos aqui um exemplo muito firme que aconteceu com Samuel. Samuel é chamado aqui 3, 4 vezes, e ele mesmo pergunta, porque é novo, pergunta para Eli: é você que me chamou? 1, 2, 3 vezes. E Eli diz que não foi ele. Então quem chamou Samuel? Mas sempre ao lado de alguém que ainda não entende o chamado,
tem alguém que já está na caminhada e indica ali a questão de como reconhecer a voz de Deus. Quando Ele novamente te chamar, você levante do seu leito novamente e responda: fala, Senhor, o teu servo escuta. Todos nós temos que ter, neste início do ano, esta lembrança da prontidão. Devemos estar prontos a reconhecer a voz daquele que nos criou e quer cada um de nós perto, caminhando ao encontro dele, no conhecimento dele. A experiência de Samuel é então a experiência de muitas pessoas. Todos nós somos chamados, mas não reconhecemos, por falta talvez da nossa imaturidade na caminhada, a voz do Senhor. Mas o fato importante que aconteceu com Samuel é que diz que após ele ter reconhecido enfim a voz do Senhor, diz que o tempo passou, né? Diz assim: Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Então aquele menino foi crescendo e foi crescendo com o Senhor. Esta é a grande diferença. Muitas vezes nós reconhecemos o chamado, a voz de Deus, a voz de Cristo, mas paramos, não queremos dar um passo a mais, não queremos crescer no encontro pessoal. E para se crescer na fé é necessário ter esse encontro pessoal, é se sentir chamado de fato por aquele que quer nos dar a verdadeira condução rumo a Deus. E isso só Cristo pode dar. E como nós podemos cada vez mais nos convencer disso? Pela escuta da voz, pela escuta da palavra proclamada, e aquilo que se escuta, guardar como Maria no coração, e não apenas parar no coração, partir do coração, porque o nosso coração muitas vezes está ali petrificado para Deus. Então, guarda no coração, amolece o coração, faz ali o seu coração semelhante ao coração de Cristo e começa a segui-lo, né? Esta é a grande novidade. E olha, a palavra que nós ouvimos na segunda leitura, que São Paulo escreve aos Coríntios, qual é uma das melhores formas para que nós possamos escutar a Deus? É lembrar a importância do nosso corpo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é ali a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo permanece em nós, mas não nos força, porque o Espírito, ele já é santo. O Espírito não precisa fazer nada por ele, porque ele já é santo. Nós é que não somos santos. Então, o Espírito permanece em nós e dele só gera ali a santidade. Se você deixar, se você querer. Por isso São Paulo fala, já naquele tempo, né? Aqui nós temos, na primeira leitura, Samuel a 11 séculos antes de Cristo. Aqui nós já ouvimos São Paulo falando 2000 anos depois de Cristo, para nós hoje. Então a palavra e os poderes sempre foram os mesmos, mas nem sempre, através dos tempos, as mudanças pessoais, comportamentais, sentimentais e de fé mudaram. Por isso, São Paulo diz: o corpo não é para a imoralidade. O que é moral? O que a igreja entende por moral? Moral é tudo aquilo que é natural. A gente tem que tomar cuidado quando chega para uma pessoa e diz assim: você não tem moral para falar isso de mim ou de alguém.
A gente precisa conhecer as raízes da nossa própria língua. Quanto mais as palavras também que vêm do grego, do hebraico, né? Muitas vezes nós não entendemos. Moral é tudo que é natural. O que é natural? A vida. O que é natural? Gerar a vida, por exemplo, entre um homem e uma mulher. De um amor de um homem e de uma mulher nasce o quê? Filhos, filhas. Isto é moral. Isto é natural. Muitas vezes as pessoas não entendem. A igreja não é contra as pessoas que têm opções, né? Ali, por serem homossexuais. Não é contra. Só que a igreja não pode concordar com as coisas que as pessoas querem. Por exemplo, de um casamento de um homem, uma união de um homem. Vou aqui mais perto, porque o sinal está melhor. De um casamento, de uma união entre homoafetivos, mulher, homem, não gera vida. Esse é o grande problema. Por isso que se fala assim, não está dentro da moral da igreja, da natureza da igreja, da vida. Portanto, tudo aquilo que está fora da moral se torna imoral. Vocês ouviram agora, recentemente, o Papa nos ensinou essa questão das bênçãos para os nossos irmãos e irmãs. Não foi? Que são ali, que têm as opções homoafetivas. A igreja, ela abençoa individualmente cada pessoa. Cada pessoa. A igreja nunca vai deixar de abençoar. Nunca, nunca. Porque ela sempre fez isso e sempre fará isso. O que a igreja não pode abençoar. Porque quando você dá uma bênção, você está abençoando em nome de quem? De Deus, de Cristo, com a força do Espírito Santo. Está mal. Está fácil. Está fácil. Não, vocês me escutam, né? Então, eu falo forte, estou acostumado. Então, a igreja sempre abençoa as pessoas nessa perspectiva e nunca vai negar. Só que a igreja também não pode conceder uma bênção de união que tem caráter sacramental ou matrimônio para um homem com homem, uma mulher com mulher. Porque não está nem na autoridade da igreja. A igreja, ela é portadora dos sacramentos. Ela tem autoridade, não por si, mas ela tem autoridade pelo próprio Cristo. Vocês se lembram daquela passagem, né? Quando estava ali. Agora vai. Deu certo? Agora deu certo. Vocês se lembram daquela passagem, né? Ah, mestre, é lícito despedir a mulher, se separar da mulher? Moisés nos deu ali aquela carta da qual você pode dispensar. E naquele tempo se dispensava a mulher por qualquer coisa, se divorciava. O que a igreja diz? O que Deus uniu, o homem não separa. Por isso que valorizamos demais, ao extremo, o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Porque, desde o princípio, o que o Cristo falou, pela dureza de coração, foi permitido. Mas, desde o princípio, Deus o fez homem e mulher. Aí está a questão. Então, nós temos que entender que a bênção que é dada sobre os nossos corpos, sobre as nossas cabeças,
sobre o nosso ser, ela nunca vai ser negada em qualquer estado. Só que as bênçãos sacramentais são para homens e mulheres. O sacramento do matrimônio. Porque qual é o fim do matrimônio? Qual é o fim? A geração de filhos. Porque de um amor de um homem por uma mulher e vice-versa, brota os filhos. E é impossível. Aí está o que nós devemos entender com simplicidade. É impossível um homem e uma mulher, um homem, uma mulher e uma mulher gerar. Por isso que não pode se dar a bênção sacramental, porque não é sacramento. Como se faz ali o entendimento da questão do matrimônio? Quando se sai daqui, mais tarde o homem e a mulher, eles consumam o matrimônio, se entregam um ao outro no ato sexual, de amor um ao outro, porque pode gerar vida. A entrega de um mesmo patamar de gênero igual não gera vida. É simplesmente isso. Então nós terminamos aí dezembro com essa questão, mas a igreja agora vai abençoar. A igreja sempre vai abençoar o individual, a sua saúde, a sua necessidade. A igreja sempre vai abençoar e exorcizar os teus males, mas a igreja não tem autoridade para ir contra a própria palavra de Cristo. Então, quando o Papa lança este documento, é para nos ajudar a valorizar justamente aquilo que somos e aquilo que habita em nós. O Espírito Santo. O corpo não é para a imoralidade. Se o corpo fosse para a imoralidade, qualquer homem, qualquer mulher poderia também, numa loucura total, se ajuntar com qualquer animal. Não tem culturas aí que as pessoas se relacionam com animais? Sim ou não? Para eles, isso é normal. Para nós, não, porque nós temos uma palavra que nos orienta, nos guia. E como esta palavra pode fazer efeito? Veja bem, o Evangelho que hoje estudamos. Jesus está ali, acaba de ser batizado. A figura de João Batista ainda aparece hoje dizendo mais uma vez: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O que o Cordeiro de Deus tira? O pecado do mundo. Qual é o pecado do mundo? Não reconhecer o seu Criador. Esse é o maior pecado do mundo. O homem não reconhece a Deus, mas este que é o Cordeiro de Deus, este vai tirar esse pecado. E como ele vai tirar o pecado? Fazendo a cada um de nós sendo atraído para ele. Quem que aparece aí no Evangelho que João manda, abrem fora agora. Agora o negócio é com o Cordeiro de Deus. Quem que está ali seguindo a João? A Jesus. Quem que foi agora no Evangelho? Dá uma lida aí. Quais os dois que foram? E seguiram quem que seguiu? Jesus. João, André e Simão. E mais tarde será Pedro. E aí se diz assim: eis o Cordeiro de Deus. E o verbo lá que está ali no Evangelho diz assim: imediatamente eles seguiram. É essa prontidão que cada um de nós, batizados hoje, devemos ter. Se você reconhece a Cristo, ou ainda precisa reconhecer, a conviver com Cristo, faça isso. Qual foi a pergunta que fizeram? Falavam: mestre, onde você mora? Eles poderiam perguntar outra coisa: o que o senhor pensa disso, Jesus? O
que o senhor pensa de Roma? O que o senhor pensa de pagar impostos? Essas perguntas foram feitas bem mais tarde pelos fariseus, pelos sacerdotes, e isso tudo levou Cristo à condenação. Mas Jesus diz assim, no primeiro momento, né? Vinde ver. É preciso vir, é preciso permanecer um tempo com Cristo. É preciso ter intimidade com Cristo. É preciso se deixar conduzir por Cristo. Esta é a diferença. Ninguém nasce apóstolo, mas todos nós somos convidados, em primeiro momento, a ser discípulos. E João Batista fez o seu papel. Ele falou: não sou digno dele, não tenho como desamarrar a sandália dele, eu não sou digno. Agora vocês sigam o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado. Eu não tiro, eu só batizo com água. Ele batiza com o Espírito Santo. E aí nós entendemos o que São Paulo diz na segunda leitura. O Espírito Santo está dentro do seu corpo, do meu e do seu, para que você seja santo e não imoral, para que você seja santo no agir, no pensar e no fazer. É um pacote completo que Cristo oferece. Você não pode ser santo só numa coisa, você tem que ser santo, porque Deus é santo, santo, santo em todas as coisas. Essa é a grande diferença. E é um desafio. Se fosse fácil, não seria ser ali nós chamados desde o início de cristãos. Foi fácil o que Cristo fez até chegar à sua condenação? Foi fácil para ele? Não. Ele chegou ao ponto de dizer: afasta de mim esse cálice. Mas contudo, aí está a diferença. Ele caminhou na vontade de Deus. Faça-se a sua vontade. Que Deus nos ajude a entender que para seguir ao seu Filho, que nos leva a Ele, é preciso anular as nossas vontades e aprender a rezar o Pai Nosso. Aprender a rezar o Pai Nosso. Seja feita sua vontade, não ser rezeiro de velocidade. Cristão não é rezeiro de velocidade. Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, Maria. Vai rezar um terço é uma guerra. Para muitos aqui, rezar um terço é uma guerra. É uma guerra, é uma guerra. Em vez de ser um prazer para a alma e para o corpo, em vez de ter uma consciência que com um terço bem rezado, tu é capaz de comover o coração de nosso Senhor, de ali avulsar a intercessão de Nossa Senhora pelas almas do purgatório, pela paz do mundo, pela sua conversão. Mas imagina, eu ficar 20 minutos rezando o terço. Engraçado, né? Por que o maior movimento da Igreja Católica hoje é o terço dos homens? Como se explica isso? O Espírito faz você redescobrir a importância das coisas simples, porque são as coisas simples que têm mais força na igreja. Homens e mulheres que rezam. Como é bonito aquele movimento daquelas mães lá, mães que oram pelos seus filhos. Ó, parabéns, é isso. Por que tem mães que rezam pelos filhos? Porque também tem pais que nem rezam pelos filhos. Então, mães que rezam, cadê os pais que rezam? Pois é, como a totalidade do homem e da mulher pode ser o templo do Espírito Santo, pode ser moral para todos, certo, agradável, natural. E Deus, através do seu Filho, nos faça ser, primeiro, discípulos. É preciso conviver, ir atrás, saber de Cristo, ter intimidade com Cristo. E isso você só vai
conseguir, em primeiro lugar, nas Escrituras, em segundo lugar, nos sacramentos. Quem come minha carne, quem bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Hoje falou tanto em permanecer. Falou? Na liturgia? Permanecer. Neste começo de ano, peça a Deus. Nesta celebração, peça a Deus. Senhor, a graça de você, nessa graça de permanecer em vós. Se eu permaneço, é certeza que eu vou conhecer. Se eu não quero permanecer, então Cristo cada vez mais se afasta de mim. E aí, o que é um cristão sem Cristo? É um cristão sem cruz. Não é verdade? Então, peça essa graça. Lembre-se que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Eu e vocês, o nosso corpo. E é para isso que nós fomos criados. Nós pecamos, nós erramos, sim, mas tem salvação e solução. É se confessar, ter uma vida mais regrada, Nós somos aqui na paróquia em torno de talvez umas 5, 6 mil pessoas, 10 mil, se lá, não vai. Olha, é muito preocupante. Você fala com o padre lá em Nor, quantas pessoas iam se confessar no mês? Com exceção de quaresma, é isso. Na quaresma todo mundo quer se confessar, né? Porque a maioria das pessoas acha que vai morrer na quaresma, né? Qual da Páscoa. Mas nos meses de maio, janeiro, fevereiro, maio, junho, se tiver 30 confissões na paróquia, olha quantos nós somos. Então, acreditar na vida dos sacramentos que a igreja oferece a nós, né? Acreditar realmente que há sempre o melhor que Deus e Cristo oferece a cada um de nós, para que o nosso corpo corresponda àquilo ao qual fomos criados. E um dia vamos poder proclamar aquilo que vamos fazer agora. Creio na ressurreição da carne. Então cada um pense como a sua carne vai ser ressuscitada. Não é verdade? Como morro? Morro em paz, morro ali reconciliado com Deus, com Cristo e com os irmãos, ou morro porque morro e morro sozinho. Como vou me apresentar diante de Deus? Na santidade, ou esperar que Deus resolva lá? Deus é misericórdia, sim, Deus é misericórdia, mas é justiça. Ele julga de acordo com o que você fez, e eu também. E aí está a solução e a expectativa da nossa vida. E nesse começo de ano, possamos então pensar um pouco mais. Deus me ama, Deus me chama, me faça, Senhor, um seguidor, atrás de vós, nunca na sua frente, atrás do Cristo. O Cristo ensina tudo o que é necessário para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.